A indústria farmacêutica age como crime organizado. É isso que diz o pesquisador dinamarquês Peter Gotche. Ele escreveu um livro sobre o assunto e afirma que essas empresas, para terem remédios aprovados e vendidos em maior quantidade, corrompem desde médicos até políticos. A indústria farmacêutica age com pressa em Washington. A cada 5 anos, o Congresso é tomado por lobistas destas empresas que querem ver renovada a lei que facilita a entrada de novos medicamentos no mercado. Por causa dela, o FDA, o órgão que regula os remédios nos Estados Unidos, é hoje a agência regulatória mais rápida do mundo e aprova 96% dos medicamentos analisados. Não que isso possa ser comemorado por aqui. Há 7 anos, um grupo de cientistas que trabalha na agência escreveu uma carta para a Casa Branca com denúncias sérias. Eles afirmam que o FDA intimida os funcionários para que aprovem produtos de eficácia questionável e que não são considerados totalmente seguros. Existe muita corrupção. A indústria farmacêutica tenta corromper todo mundo que tem influência. Não só os médicos, mas também organizações de pacientes, os políticos. A indústria farmacêutica é o maior grupo lobista nos Estados Unidos e também são grandes na Europa. Já foi comprovado que eles corrompem políticos e às vezes até ministros da saúde. A acusação de peso vem de um dos nomes mais renomados no meio do mundo. Peter Gotche é professor da Universidade de Copenhague, na Dinamarca, e ajudou a fundar uma rede de cientistas que investiga a eficácia de tratamentos médicos. Os crimes na indústria farmacêutica ficaram ainda mais normais nos últimos anos. E isso porque a indústria percebeu que o crime compensa. Nossos políticos fazem muito pouco para combater esses crimes dessa indústria. Os detalhes desses bastidores estão neste livro, Medicamentos Mortais e Crime Organizado, como a indústria farmacêutica corrompeu o sistema de saúde. Nele, o pesquisador expõe os principais crimes cometidos nos últimos 5 anos pelas 10 maiores empresas mundiais do ramo e mostra como até mesmo os médicos fazem parte deste esquema criminoso. O maior caso até hoje, 4 funcionários de uma indústria britânica denunciaram o que ocorria por trás do lançamento de medicamentos para diabetes e antidepressivos. Em relato a promotores, eles afirmaram que a empresa pagava viagens à Jamaica e a Bermudas, além de tratamentos em spa, em troca da divulgação das drogas. Para convencer outros médicos a prescrever o novo remédio, a fabricante, inclusive, publicou em um jornal científico um artigo com dados incorretos de uma triagem clínica. A maioria das pesquisas de medicamentos é feita pela indústria farmacêutica. Existem médicos que fazem isso para eles. Muitas vezes, esses médicos estão diretamente envolvidos com a empresa. Ela, é claro, influencia os médicos. Geralmente são doutores de prestígio e outros profissionais acreditam no que é publicado. Neste caso, a empresa foi processada e fechou um acordo de 3 bilhões de dólares com o governo americano. Apesar do alto valor, o montante é apenas uma parte do que a indústria conseguiu com a venda dos 3 remédios. Durante os anos cobertos pela ação, o total arrecadado ficou em 27 bilhões de dólares. Uma das histórias mais recentes, uma empresa americana optou por um acordo de quase 1 bilhão de dólares por causa da venda de analgésicos. 7 mil pessoas em todo o país afirmaram que os medicamentos causaram infarto, derrame e outros problemas de saúde. Apesar da ação, um dos remédios continua no mercado. Aqui nos Estados Unidos, o número de mortes pelo uso de medicamentos sob prescrição é maior do que o de mortos em acidentes de carro. Mais de 47 mil pessoas por ano. De acordo com o pesquisador, esta já é a terceira causa de morte nos Estados Unidos e na Europa.
anos 80, a luta de um homem que foi contra a indústria farmacêutica ganhou destaque por aqui. A história foi retratada no filme Clube de Compras Dallas. O seu resultado deu positivo para o HIV. Ron Woodruff é diagnosticado com HIV e tenta conseguir um tratamento experimental num hospital de Dallas. No filme, um laboratório consegue a aprovação da FDA para testar o medicamento em humanos. E retrata o pagamento de vantagens aos médicos. Então vão fazer outra experiência com animais? Na verdade, a FDA nos deu permissão para testar diretamente em humanos. O hospital e os médicos que o administram vão ser muito bem recompensados por seus esforços. Já com a saúde debilitada, Ron tenta conseguir outros medicamentos. E que tal os remédios do exterior, hein? Na Alemanha eles têm o dextransulfato, não é? E tem o DDC na França, que dizem que impede as células saudáveis que você tem de pegar HIV. E tem o AL721 lá em Israel. Como é que eu posso arrumar isso? Nenhuma dessas drogas foi aprovada pela FDA. Que se dane a FDA. Olha só, eu estou morrendo. É então que o soropositivo decide procurar medicamentos fora dos Estados Unidos. Essas drogas estão acabando com o seu sistema imunológico. Fica suscetível à infecção. Ao encontrar um remédio não legalizado que melhora seu estado de saúde, Ron começa a traficar novos medicamentos para vender para outros pacientes. Ignora os alertas de outros médicos e das autoridades. Ele é meu paciente. Está tratando essas pessoas? Estão se tratando sozinhos. O quê? Vitaminas, peptídeo T, DDC, qualquer coisa menos o veneno que vocês dão. O filme retrata a realidade da grande influência que as indústrias de remédios têm em todo o mundo. Por isso, para Peter, é importante que as pessoas se informem antes de tomar um medicamento. Como um paciente, você deve usar somente remédios que são absolutamente necessários. Você pode ir na internet e checar os efeitos colaterais. E você pode escolher não tomar um certo remédio, mesmo que tenha sido recomendado pelo seu médico. E foi exatamente isso que fez Liliane Prata. Ela não quis mais tomar medicamentos prescritos por um psiquiatra, como mostra o repórter Igor Duarte. A gente conversa agora com a Liliane Prata, que é escritora, jornalista e que foi diagnosticada com depressão em 2011. A partir disso, ela ficou 9 meses tomando medicamentos para o tratamento. Chegou um belo dia que a Liliane virou para o médico dela e disse que não ia mais tomar esse medicamento. O que o médico disse para você, Liliane? Ele falou, então, quase ameaçador, assim, que eu não podia fazer aquilo. Eu não podia parar de tomar remédio. E aí a gente entrou numa grande discussão filosófica sobre o significado do remédio, o significado de se medicamentar, de medicalizar a dor, as experiências humanas, né, de tristeza, enfim. Aí a gente ficou nesse embate, mas ele não queria que eu parasse de jeito nenhum de tomar. Qual a alegação dele? Qual a alegação para ele falar para você não tomar mais a medicação? Então, ele veio com diversos argumentos, porque afinal, né, ele era psiquiatra. Então ele citou vários estudos da indústria farmacêutica, como um remédio era bom, como não podia ficar sem aquilo, porque provavelmente eu ia ter outra depressão ao longo da vida, outras depressões ao longo da vida. E aí, como é que eu ia fazer da próxima vez? E provavelmente as minhas outras depressões iam ser piores do que aquela. Então, daí que eu senti um tom de ameaça, assim. Porque eu não sei como é que eu vou saber que eu vou ficar deprimida de novo. E aí ele falava, não, mas os estudos mostram. Mas eu falei, não, mas eu quero falar de mim agora. Vamos esquecer um pouco dos estudos, vamos falar de mim. Só que muitos desses estudos são feitos justamente por médicos que têm algum vínculo com a indústria farmacêutica. A prática é comum no meio, mas pode caracterizar conflito de interesses. Ele nunca chegou pra mim e falou, você pratica atividade física, você medita? Então não teve uma cartela de opções, foi só, você tá com depressão, você vai tratar com esse remédio e pronto, acabou. Liliane já está há 5 anos sem tomar antidepressivos e sente que fez a escolha certa ao largar os remédios. A gente não pode pegar a experiência humana e colocar nas mãos da indústria farmacêutica, porque as pessoas estão preocupadas em ganhar dinheiro.
Tipo, as pessoas, o que a indústria farmacêutica quer? Como toda indústria, quer ganhar dinheiro. Tem todo um discurso que incentiva o uso desses medicamentos como se eles fossem a única saída. E não são a única saída.